A paz do Senhor a todos vocês, meus amados irmãos, e a todos meus queridos amigos do YouTube. Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor, amém? Hoje nós estamos aqui para realizarmos o 13º e o último dia da campanha Guerreando pela Sua Causa. Estamos hoje encerrando apenas a campanha, mas o trabalho continua, os clamores continuam, as reflexões também e os milagres também. Por isso não vamos parar, vamos continuar, queridos. Estou maravilhada de saber que tem pessoas que estão nos acompanhando na hora da publicação do trabalho. Na hora que a gente publica, as pessoas já estão ali esperando. E às vezes acontece da gente, algumas vezes, umas 2 vezes, aconteceu da gente atrasar alguns minutinhos, mas conseguimos ainda ser pontual dentro do horário. E quero agradecer a vocês por estar nos seguindo, por estar nos acompanhando, por estar fazendo esse esforço, esse sacrifício de esperar entrar o clamor para depois entrar no seu repouso. Então, amados, não é em vão o seu sacrifício. A partir do momento que você escuta a oração antes de dormir, é como que você estivesse recebendo um revestimento. Você vai dormir mais revestido ainda da proteção divina. Para que Deus entre com os provimentos, para quando amanhecer, mais portas sejam liberadas. Queridos, nunca é em vão quando nós clamamos antes do nosso repouso. Mas também nós devemos sempre clamar quando acordarmos. Então, quem clama antes de dormir e clama quando acorda, está buscando a sua proteção, a proteção do seu lar, porque está atraindo a presença de Deus para si. E hoje é o nosso último dia e nós estamos aqui guerreando, mas a guerra não vai parar não, queridos. Vamos continuar, porque Deus tem bênção sem medida para realizar dentro do seu lar, dentro da sua família. Talvez você diga assim, irmã, eu acompanhei esta campanha todos os dias, desde o início, e até hoje eu não vi mudar nada. Não é por isso, amado, que você esteja olhando com a visão física e não vendo os resultados, que você vai desistir e reclamar ou parar. Não, continua. Talvez você não tenha visto a diferença na visão física, mas no mundo espiritual, Deus já destruiu fortalezas do inimigo a favor da sua causa. Deus já destruiu quebrando cadeados, quebrando cadeias a favor da sua vida, a favor da sua família. Por isso que não pode desistir, porque às vezes a gente pensa que Deus nos abençoa quando Ele opera o milagre que nós estamos esperando receber. Enquanto não é assim que funciona no mundo espiritual. Deus vai nos preparando, Deus vai nos cercando de bênção, Deus vai concedendo o que nós estamos precisando mesmo sem nós sabermos, porque Ele é que precisa da nossa causa. E é exatamente por isso que nós devemos perseverarmos e nunca desistirmos, pela confiança que nós temos em Deus. Uma coisa eu te digo, queridos, se de repente você não receber as bênçãos que você está esperando, mas você está recebendo as bênçãos que Deus tem para te dar. Então vamos agora na palavra do Senhor que se encontra no livro de Esther, no último capítulo, no último texto, que é o capítulo 10, versículo 1 ao versículo 3. O título é O Renome de Mordecai. Versículo 1. Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero,
e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tanto procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Viu? Olha o que Deus fez na vida de Mordecai. Amados, é assim que Deus faz na vida daqueles que não desistem dele. Quando Mordecai foi levado para o cativeiro, que Esté era a meninota, ele era primo dela, mas ele cuidava dela como filha dele. Ele nunca desistiu de Deus, ele era fiel a Deus, permaneceu fiel a Deus e continuou dando glória a Deus e continuou contando com a ajuda de Deus. Depois que Esté ficou mocinha, tudo ela recebia de orientação era dele. Ele dava todas as orientações para ela, educava e dizia como ela deveria proceder. E ela obedeceu ele na íntegra. E depois que ela foi escolhida para ser rainha, ela não revelou a sua origem, só por obediência a ele, como nós já vimos aqui anteriormente. Mas ele fez isso porque ele sabia que tudo tinha o seu momento. E foi justamente a estratégia que Deus usou para abençoar os demais povos. Porque se não fosse por ele, Deus ter escolhido ele para poder abençoar a vida da Esté, eles não iriam ter peso e nem força para vencer os inimigos que estavam ali querendo destruir o povo de Deus. Amado, o que a gente vê nessa história do povo de Deus é que o nosso Deus, ele é lindo e ele é fiel. Observa que na oração que nós fizemos à noite, nós fizemos uma leitura do profeta Isaías, profetizando o que iria acontecer com o povo de Deus depois do cativeiro. E olha o que foi que Deus fez com que acontecesse durante o cativeiro, com aqueles que foram levados para o cativeiro. Porque aqueles que não foram levados e ficaram em Jerusalém, sofreu uma grande tristeza, uma grande ruína e destruição, que é o que é mencionado no livro de Neemias, que é um livro que vem antes do livro de Esté. Foi falando do povo que ficou em Jerusalém. E o livro de Esté, o livro de Daniel, está falando do povo que estava no cativeiro. O livro de Neemias também fala do povo que estava no cativeiro, como, por exemplo, Neemias. Neemias também estava no cativeiro, só que ele foi escolhido como copeiro do rei. Então, foi o tratado de Deus para com seu povo, não somente o povo dentro das suas terras, mas para onde eles foram, Deus cuidou, Deus tratou e Deus zelou de cada um deles. Assim somos nós, queridos. Para onde nós vamos, para onde nós formos, aonde nós estivermos, é aonde Deus nos coloca. Então, vamos estar dando glória a Deus, porque Deus cuida de nós. Por isso que nós devemos ter Deus no nosso coração, por isso que nós não devemos desistir, por isso que nós devemos ser fiel a Deus, porque Ele também é fiel conosco. Quem diria Mordecai, além dele ser um homem que ficava na entrada do palácio do rei, tinha que se dobrar diante de Amã, que Amã era o segundo do rei. Todos tinham que se dobrar, se inclinar para ele. E só porque Mordecai não se inclinou, e Mordecai não se inclinou por causa da religião dele, que era judaica. Então Amã planejou destruir todo o seu povo, porque ele queria ver todos ali se prostrando para ele. Mordecai manteve a sua postura de se inclinar somente diante de Deus, se prostrar somente diante de Deus. E por isso Amã ele ficou indignado, mas muito maior foi a indignação de Deus contra ele. E agora nós vimos que Deus colocou Mordecai como segundo do rei, todos sendo subordinados a Mordecai, até mesmo
as outras autoridades, porque Mordecai ele passou a ser como vice-governador por ser o segundo do rei a todas as províncias onde reinava o rei Assuero. Então vamos agora de clamor. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero mais é te agradecer do que te pedir. Te agradecer, meu Deus, por esta oportunidade e por esta chance que tu concedestes a nós de estarmos esses 13 dias de campanha em jejum e também, Senhor, de clamor e acompanhando, meu Deus, os teus feitos através da história do teu povo no livro da Rainha Esther. Eu te louvo, eu te glorifico, porque eu sei que tu nos acompanhou, Senhor, durante todos esses momentos. Sabemos que não foi fácil, nem foi fácil para nós que estamos aqui, Senhor, realizando este trabalho, como também não foi fácil para muitos que ficaram até tarde acordados, esperando, Senhor, a publicação do vídeo para também receber as suas bênçãos. Não foi fácil, Senhor, para todos que estão nos acompanhando. E muito menos, Senhor, não está sendo fácil para todos que estão enfrentando as dificuldades. Nós te louvamos e te glorificamos, porque esta é uma obra, Senhor, que tu estás realizando na vida de todos nós, para nos honrar, para nos erguer, para nos abençoar. É o teu cuidado, é o teu tratado. Senhor, eu não sei qual é a posição que este teu filho, esta tua filha se encontra. Se ela está na posição daqueles que não foram levados para o cativeiro, mas ficaram em Jerusalém sofrendo a ruína, sofrendo a derrota. Eu só sei que, independente do local aonde eles se encontram, olhando na sua vida espiritual, na visão espiritual, eu sei que tu estás com ele. Seja em relação à sua vida numa cidade onde foi arruinada, seja em relação a uma vida de que teve que sair da sua terra para ir para terras estrangeiras, para ser levado pelos estrangeiros. Eu estou falando, Senhor, não em termos do que está acontecendo no mundo físico do teu filho, mas é no termos de comparação. É no termos de comparação diante do que ele vive, diante do que ele tem passado, diante do que eles têm sofrido, Senhor. Seja qual for, Pai, a situação que eles estão enfrentando, o mais importante, Deus, é saber que tu estás conduzindo, que tu estás guiando. Porque aqueles que sofreram a ruína, a desgraça em Jerusalém, daqueles tu cuidaram, porque tu ouve, tu enviou o provimento para eles, tu enviou alguém para cuidar deles, tu enviou alguém e fez com que esta pessoa prosperasse ali, zelando pelo teu povo, reconstruindo e dando a eles o direito de habitar numa nova cidade que tomou uma nova posição e que a glória daquela cidade passou a ser muito maior do que a glória da cidade como era anteriormente. Aqueles que foram levados para o cativeiro, aonde eles estiveram, tu também cuidaste deles, porque muitos receberam excelente posição, como foi com Daniel. Daniel também passou a ser um grande governador em Babilônia, como foste com Esther, que chegou a ser a rainha, como foi com Mordecai, que chegou a ser o segundo do rei. E assim tu abençoou outros mais, Senhor, que foram levados para o cativeiro e dentro do cativeiro foram abençoados. Eu te louvo, te glorifico, eu te agradeço, eu te exalto, porque ali também tu abençoou Neemias, que foi o copeiro do rei e já saiu de lá como governador e governar Jerusalém. Teve Esdras também, que já saiu dali para assumir o seu sacerdócio no templo e cuidar da tua casa em Jerusalém. E assim foram os demais servos teus, Zacarias e Ageu, e todos eles, Senhor, que tinham sido levados para o cativeiro,
que voltaram para suas terras, voltaram com uma posição elevada, porque tu estavas cuidando e porque tu estavas zelando. E desta mesma sorte eu sei que tu és com o teu povo que tem sofrido cativeiro, o teu povo que tem passado por luta, o teu povo que tem passado por situação estreita. Eu sei que tu tens um propósito na vida de cada um deles, para honrar, para abençoar, para erguer, para mudar a sua história, para repreender o espírito de escassez financeira, o espírito de crise econômica, o espírito de enfermidades, o espírito de mazela, todas as moléstias, o espírito do desentendimento, o espírito de conflitos dentro dos lares, repreender todas as malignidades das suas vidas, das suas casas, e que assim seja lançado no inferno. Porque eu sei que a tua mão de poder, Senhor, está estendida sobre cada um destes teus filhos para mudar a história, para mudar a situação, para reverter o quadro e mudar a posição em relação ao que cada um está passando no momento. Eu sei que tu vai mudar a história para melhor e assim serão abençoados e prósperos em tudo que fizerem. Por isso, Senhor, eu tenho mais motivo para te louvar, para te glorificar e para te exaltar. Obrigado, Senhor, por esta grande oportunidade que tu nos deste de fazer este trabalho e pela oportunidade que está nos dando de continuarmos, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, queridos. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz. Graças a Deus.